Olá pessoas, olá gentes, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje estamos juntos para falar sobre um tema que muito provavelmente já lhes chamou a atenção em algum momento quando pensaram em estar nas redes sociais, que são os riscos que o mundo digital oferece. E como eu trabalho com essa área, querendo ajudar as pessoas a fazerem deste espaço virtual, um espaço sadio, construtivo, é muito importante que nós falemos também de prevenção. Então, vocês estão hoje aqui para bater um papo, ou para pelo menos ouvir um papo meu com uma pessoa muito querida, que é a Glauci Lima, e ela é fundadora de um instituto que dá apoio a vítimas de golpes digitais, uma pessoa incrível. Tenho certeza que se vocês ainda não a conhecem, vão ficar muito tocadas e tocados pela forma como ela se dedica a esse trabalho e muito provavelmente vão se sentir felizes em ver o quanto é bom nós termos a possibilidade de perceber pessoas que colocam sua energia, colocam seu talento a serviço de coisas positivas, tá? Eu estou recebendo feedback aqui de que o som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui com o áudio, né, gente? Se eu trouxer o microfone aqui para pertinho, vai ficar melhor, né? Beleza? Melhorou? Me deem um feedback, por favor. Já estamos aqui com a Glauci. Já vou chamá-la para poder conversar conosco. Beleza, beleza. Sejam todas e todos bem-vindas e Olá, bem-vindos. tá Glauci, me querida, tudo bem? ouvindo? Tudo e Estou você? sim. A sua, a sua imagem, a sua imagem parece que está Tá travando um travando? pouquinho. Eu vou mudar de quarto, então. Peraí. Um Peraí que eu vou mudar de pouquinho. quarto e já te chamo. Eu tô Tá fugindo certo. do barulho, os cachorros lá na Tá frente bom, tá querida. latindo demais. Peraí que eu já te chamo. Tá joia, querida. Estamos aqui aguardando. Você é a estrela, viu? Então, pessoal, a Glauci, ela ajuda pessoas a lidarem com situações relacionadas a golpes digitais. E o meu contato com ela começou a partir de golpes que algumas pessoas fizeram, sobretudo uma espécie de máfia que existe de golpes digitais e que se apoderam, né, de fotos e de vídeos de pessoas, baixam essas fotos e vídeos de pessoas e criam perfis falsos. Então, no meu papo hoje com a Glauci, nós vamos tratar, sobretudo, desse tema, desse tipo de golpe. São muitas mulheres, muitas mulheres e homens, mas a grande maioria é de mulheres, que se tornaram vítimas desse tipo de ação criminosa. Vocês já tiveram contato com pessoas que. Opa, valeu, André, obrigado. Vocês já tiveram contato com pessoas que começaram um relacionamento de amizade com alguém da internet e que depois acabou se transformando num namoro virtual e desse namoro, daqui a instantes, foi surgindo uma espécie de estelionato, todo golpe se mostrou. Com toda certeza, vocês já devem ter tido contato com pessoas que viveram esse tipo de experiência. Ou até, quem sabe, podem estar hoje em relacionamentos que podem ser exatamente de golpistas. Obrigada, Bem-vinda, obrigada. Acho que Glauci! agora vai. Eu tava, eu tava Agora tá fugindo bem, tá do barulho. legal. Minha querida, não, olha, não estou escutando nenhum barulho, até, pelo menos por enquanto. Você deve ter Não dado são maracujá para os suas meus, é da cães. vizinha. Não,
Minha querida, olha, antes de tudo, eu quero te agradecer muito pela gentileza em aceitar o meu convite. E, como você sabe, eu tenho feito um trabalho muito intenso, que tem um nome, que é a expansão digital, e o meu trabalho pretende levar as pessoas a se colocarem nas redes sociais, a terem uma ação profissional nas redes sociais, que possam mostrar o seu melhor para o mundo. No entanto, mesmo que elas tenham essa vontade, é possível que se deparem em algum momento com notícias a respeito de golpes, a respeito de diversas formas de crimes digitais que estão aí acontecendo. E por isso, elas podem se sentir desanimadas a fazerem o seu salto digital, a se mostrarem nas redes. Então, o nosso papo hoje vai começar justamente lidando com isso, né? Tratando desse tema. Realmente é possível, no seu entender, nós conseguirmos transformar o meio digital num meio mais seguro? Conseguimos. Eu acho que ninguém está livre de golpe, seja qual for o tipo do golpe, né? Você passa por isso todos os dias, né? Você vê as pessoas passando todos os dias em golpes diferentes. Eu acho que a segurança no meio digital, ela depende da gente, né? Nós não podemos pensar que a plataforma vai fazer a nossa segurança. Ela não vai fazer a nossa segurança. Então, a partir do momento que você se inscreve numa plataforma, que você abre a sua conta, se você tiver na sua consciência que aquela segurança depende de você, você consegue lidar com o digital de uma forma mais tranquila. Não quer dizer que você vai se livrar de amanhã ou depois passar por um golpe. Não é isso. Mas evita, você dificulta, né? Tendo seu perfil fechado. Lógico que a gente não pode falar isso para todo mundo, que nem você tem uma vida pública. É muito mais complicado quem tem uma vida pública, você chegar para a pessoa e falar, você fecha seu perfil, né? A pessoa depende daquilo, ela tem que mostrar o serviço, ela vive daquilo, que nem uma figura política. Essas pessoas precisam estar sempre em evidência. Então, o cuidado é nosso. Não vamos adicionar quem a gente não conhece. Vamos manter os nossos perfis fechados, porque nós não somos figura pública, a gente não trabalha com imagem, né? Recebi um convite, um pedido de amizade de um americano. Eu falo inglês. Se eu não falo, eu vou usar Google Tradutor. Aquilo é horrível, é péssimo. Então, não aceita a amizade. Ah, mas eu aceitei porque ele tinha 4, 5 amigos em comuns. Ele tinha amigo em comum, mas ele é seu amigo? Então, Cal, eu acho que a partir do momento que a gente começar a pensar assim, começar a dificultar o trabalho deles, a gente consegue sim, sabe, tá na internet de uma maneira mais segura. Hoje todo mundo precisa da internet, todo mundo trabalha com internet. É muito difícil eu falar para você, não, olha, sai todo mundo de rede social, né? Porque não é seguro, porque você corre o risco de passar por golpes, mas você vai cair por golpes se você abrir a porta. Se você não abrir Perfeito, a porta, você não cai no perfeito. golpe, né? Ou seja, assim como no mundo offline, no mundo real, no mundo concreto, nós também precisamos estar atentos a diversos tipos de ações criminosas. No mundo digital não é diferente. Teremos também a nossa observação cuidadosa a respeito de criar uma prevenção, né? Atos de prevenção. Então, hoje, dentro do seu instituto, no trabalho que você faz, inclusive preciso falar para quem está chegando agora que a Glauce ela consegue reunir muitos profissionais de áreas diferentes que são voluntários, que ajudam as vítimas de golpes, de diversos tipos de golpes da internet, nas redes sociais. Então ela reúne jornalistas, reúne pessoas da área da terapia, reúne pessoas da área jurídica. Então são pessoas que estão com esse olhar muito cuidadoso a respeito do que fazer e como lidar com pessoas que passam por esse tipo de situação. Eu recomendo fortemente a vocês que possam procurar, né, o perfil da Glauce, tá? E o perfil do Instituto, que é o GK Scan Online. Estou colocando ele aqui na tela, tá? E no Instagram é exatamente esse que está aqui, que vocês estão vendo, tá bom?
E procurando esse contato, procurando estar linkado com as publicações do Instituto, você vai ter a possibilidade de receber informações importantes a respeito de prevenção e de como fazer caso você esteja numa situação como essa, você seja uma vítima de algum tipo de golpe digital. Hoje, Glaucio, quais seriam os golpes digitais que você e o seu instituto percebem como mais comuns nas redes sociais? O golpe ele está se modificando e muito rápido, né? Antes, quando eu iniciei, o golpe que a gente tinha muito medo e que acontecia no número mais elevado era o romance scammers. Tanto é que o carro-chefe do Instituto é o romance scammers, mas a gente atende todos os tipos de crime cibernético. O que eu percebo é que, além do romance scammers, hoje a gente também lida com vários outros tipos de crime. O próprio fake job, a quadrilha do Pix, que também usa sites de relacionamento para sequestrar as pessoas, né? Aqui em São Paulo já... Que foi... Só um minutinho, Glaucio. Pode continuar falando, é porque estão batendo a porta. Não são os cães da redondeza, mas tem gente batendo aqui, eu só vou precisar verificar. Mas, Tranquilo, por todo favor, mundo sabe continue que quando a falando gente está em casa, a com gente nossos corre qualquer convidados. risco. Então a gente percebe que os crimes estão se modificando de uma forma muito rápida e cada vez mais agressiva. Em São Paulo, a gente está com várias quadrilhas, que são as quadrilhas do golpe do Pix. Elas usam site de relacionamento da mesma forma que os romances scammers, marcam os encontros, e quando as pessoas vão para esses encontros, elas são sequestradas, tem todo o dinheiro lá passado para diversas contas, e já aconteceu assassinato aqui em São Paulo. Então, eu acho que o crime cibernético, ele modifica muito rápido hoje. Quando eu comecei não tinha essa modificação, sabe? E hoje a gente percebe isso. Você vê que antigamente a gente falava em pedofilia e você se preocupava com a pedofilia ou era com o vizinho ou era dentro de casa. Hoje a pedofilia está muito forte no meio digital, né? Você vê que eles fazem pack de crianças e vende em sites e redes sociais como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Então, eu acho que o que acontece em relação ao crime cibernético é uma falta de legislação. Enquanto isso não acontecer, uma legislação mais dura, nós vamos correr o risco, sim, de cada dia se deparar com outro tipo de crime cibernético. Seu caso é um caso que eu lido com isso desde 2011, né? E quando eu me deparei com o caso das vítimas das fotos roubadas, que para mim é a primeira vítima, eu sempre fiz muita questão de levantar essa bandeira em relação a vocês que têm as fotos roubadas, né? Porque se eu me preocupo com aquela vítima que dá o dinheiro, ela só deu o dinheiro porque roubaram alguma foto por aí. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar nesse sentido. As pessoas se interessam mais pelo sofrimento da pessoa que deu o dinheiro, mas esquece do sofrimento da pessoa que tem a foto roubada e muitas vezes é perseguido em rede social, tem sua vida exposta de uma forma não muito legal, né? Às vezes a pessoa trabalha com meio digital, como é seu caso, pode sim respingar na imagem do CAU de uma forma negativa isso. Então, eu acho que a preocupação em relação às fotos roubadas é o começo. Começam roubando as fotos, então o começo para acabar com isso é ali. Eu até gostaria de dizer para as pessoas que não estão sabendo de que isso acontece comigo desde 2020. Então, a minha imagem caiu nas graças de algumas máfias de golpistas digitais e foi uma enxurrada de perfis falsos em diversos tipos de plataformas diferentes. Então, fizeram perfis falsos em redes as mais diversas, do LinkedIn a Facebook, Instagram, TikTok e também em aplicativos de encontros. Então, de vez em quando, começava a surgir, no final de 2020, alguma pessoa que de repente se depara com o meu perfil verdadeiro. Normalmente, algumas pessoas começaram a desconfiar de que aquilo que estava soando como
um romance virtual, na verdade, poderia tratar-se de um golpe. Então, elas vão procurar investigar e colocando no Google Fotos as imagens, de repente se deparam com a minha figura, com o meu trabalho ou com os meus perfis. E aí essas pessoas, até hoje, de 2020 até cá, sempre foram mulheres de várias partes do mundo, mulheres que disseram suas histórias, contaram suas histórias, histórias muito tristes, de que elas estavam há meses, algumas até há alguns anos, se relacionando com uma pessoa que usava as minhas imagens, que usava as minhas fotos. E quando elas me achavam, havia comportamentos diferentes, Glauci. E, pessoal, assim, algumas delas não acreditavam que eu era uma vítima também, que as minhas fotos foram roubadas. E eu recebi agressões, xingamentos, eu recebi falas do tipo: vou acabar com você, você vai ver o que é a consequência do seu golpe, coisas como essa. E, a princípio, a minha ação era me comunicar muito com essas pessoas, esclarecer, falar com elas. Como a maioria era de fora do Brasil, eu fazia um trabalho incrível para poder traduzir o meu pensamento, escrevendo em inglês, falando sobre as coisas que estavam acontecendo. Só que isso começou a acontecer de uma forma tão intensa que houve períodos em que eu recebia 10, 15, 20, 30 mensagens de pessoas diferentes que caíram nesses golpes com minhas imagens, de várias partes do mundo, por semana. E eu não tinha mais condição de ficar em contato direto com as pessoas. A outra forma de reação dessas pessoas era algo do tipo: já sei que eu caí num golpe, já sei que você não é a pessoa que estava se comunicando comigo, mas você é encantador. E aí transferiam aquele sentimento para mim. E longe disso ser uma coisa boa, isso era terrível para mim também, porque é uma sensação de que você não tem como retribuir uma coisa como aquela, porque não tem nada a ver com você. Ela não se apaixonou por mim. Aquelas 30 mulheres por semana não se apaixonaram por mim, se apaixonaram por uma ideia falsa, por um golpista, né, que se utilizou das minhas imagens. E há o outro tipo de realidade, que são aquelas pessoas que não querem realmente uma relação romântica comigo, não estão me agredindo, porque sabem que tratava-se de um golpe, mas querem um contato direto comigo. Querem que eu escreva, que eu responda as suas mensagens, querem ficar em contato, querem criar amizade. E eu não posso atender a esse tipo de coisa. Eu não tenho condições, é humanamente impossível lidar com essas demandas que acontecem na mente do outro diante de uma realidade em que elas foram vítimas de um engodo, de um grande engano. E eu tive a felicidade de entrar em contato inicialmente com a Cristal Brasil, que faz um trabalho muito bonito, e uma das orientações na época que ela me deu foi: Cal, não faça contato, esteja distante, sugira no máximo que ela procure grupos de apoio, que procure a polícia, mas não fique alimentando contato algum com essas pessoas, porque qualquer tipo de link ainda alimenta alguns tipos de demandas emocionais que elas possam ter. Você concorda com esse pensamento, Eu concordo. Klaus? Eu acho que quanto menos contato você tiver com a vítima, melhor. Por quê? Ela vai transferir para você um sentimento que já existe, mas não é para você. Não é você. Né? Então, eu acho muito perigoso a vítima da foto roubada manter contato com a vítima que por um engano, acabou se apaixonando. Quanto menos contato você tiver com essas vítimas, melhor. Eu canso de falar para as vítimas: não procurem a pessoa real. A pessoa real muitas vezes é casada, tem família, né? Ela não quer saber do seu sentimento, porque ela já está tendo problemas com o sentimento dela em relação à imagem dela. Então a gente tem que aprender a respeitar também a dor do outro.
Não é porque roubaram a sua foto, que eu conversei com uma pessoa que usaram a sua foto, que eu vou te procurar e você vai responder, você vai me tratar bem, você vai querer saber da minha vida. Pera, você nunca me viu, né? Não existe ligação nenhuma entre eu e você. Então, eu entendo que muitas vezes a vítima vai atrás de resposta e acaba se deparando com o perfil real e acaba querendo manter esse contato. Mas eu acho que isso é desnecessário, acaba machucando mais a vítima, porque ela vai na expectativa de uma reação e pode ter outra, né? Porque nem todo mundo vai estar disponível para falar, para explicar. Não, as pessoas querem a sua, sabe, a sua vida preservada. Elas também têm o direito disso. Elas também não querem se expor mais do que já estão sendo expostas. Então, eu não aconselho nenhuma vítima que tenha foto roubada manter contato com a vítima que se apaixonou por algum motivo. Porque. Pode Ainda. falar. Desculpa, por favor, Porque pode concluir. nenhuma Pode das concluir, por favor. duas pontas estão a fim de se juntar, né? Nenhuma das duas. Elas se conheceram, mas não se conheceram. A vítima que sofreu o golpe, não que teve a foto roubada, muitas vezes ela vai te conhecer muito porque ela saiu fuçando em todas as redes sociais para procurar saber quem é você, mas você não sabe quem é ela. Então, eu não aconselho e não acho nem um pouco sadio. E é muito triste, assim, o meu envolvimento no caso não redundou em coisas interessantes lá no início, entende? Então eu percebi que não era a melhor forma, de fato, de tentar eu próprio ajudar essas pessoas. Então eu comecei a dar orientações no sentido de, olha, você vai precisar procurar a polícia, fazer uma queixa, explicar o que está acontecendo e você vai procurar, já que você está com uma demanda relacionada com uma depressão, uma tristeza, porque elas acabam entrando numa sensação de luto muito intenso quando percebem que aquilo que existia nada mais era do que um golpe, onde aquela outra pessoa que mandava mensagens carinhosas, que escrevia todo dia, que gerava uma expectativa romântica, era apenas um golpista querendo aplicar, né, um crime e só tinha interesse relacionado a dinheiro. De todos os casos que você acompanhou e que você teve a oportunidade de ajudar, né? No meu caso, eu tive contato com algumas delas, soube de alguns casos, mas isso foi lá no início, porque depois, de fato, eu passei a não mais me envolver com essas situações. Apenas sugeri terapia, sugeri que falassem com a polícia e sugeri grupos de apoio como o seu. Mas você que esteve direto, né, mais em contato com essas pessoas, logicamente preservando o seu nome, os seus nomes, mas você diria algo sobre algum caso ou alguns casos que podem ser bem emblemáticos e podem ser exemplos muito interessantes para nós, para conhecermos um pouco dessas estratégias que os bandidos se utilizam e também o tipo de malefício que eles podem causar com esse tipo de golpe? Alguns casos acaba marcando, né? Ou você, porque querendo ou não, quando você pega a denúncia, quando eu recebo a denúncia, primeiro eu peço para elas me contarem o que aconteceu, eu peço para me mandarem as coisas, tudo, e você acaba se comovendo. Não tem como você não se comover com as histórias. Existem casos, tanto de pessoas de foto roubadas, como de vítimas que perderam o dinheiro, que me marcaram muito. Eu tenho alguns casos que me marcaram mais, não que os outros casos não tenham importância. Todos os casos têm importância porque cada caso é um caso, mas alguns casos marcam pela intensidade que a coisa aconteceu de uma maneira negativa. Uma vítima que teve a foto roubada, um soldado dos Estados Unidos. A mulher dele estava grávida, uma americana achava que estava em contato com ele, né? Mas não era porque era um scammer, estava falando com um nigeriano. Quando ela se confrontou com aquilo, ela não acreditou que era o nigeriano. Ela fez uma busca, descobriu a casa do cara, acabou assassinando a mulher do cara porque achou que a mulher do cara impedia ela de ter um relacionamento com ele. Esse caso aconteceu logo no começo, que eu comecei a trabalhar com isso, e eu confesso que eu fiquei
muito baqueada uns dias, assim, sabe? Tanto é que até hoje eu lembro desse caso. Um outro caso que me marcou muito foi de uma mulher que acabou se envolvendo, deu tudo que ela tinha, acabou vendendo a casa também para mandar o dinheiro para ele, acabou morando de aluguel. Quando os filhos descobriram tudo isso, em vez de apoiar, ainda, sabe, acabaram com a mulher e foi muito triste, porque ela era uma senhora de muita idade e ela achou que pelo menos com os filhos ela poderia ter esse apoio, esse acolhimento. Uma australiana que acabou se envolvendo também com scammer e acabou fugindo de casa, uma senhora de idade, foi para a Nigéria. Chegando lá, ela foi sequestrada, roubaram todo o dinheiro dela e assassinaram ela. Eu lembro que quando ela sumiu, nós ficamos nos grupos internacionais postando as fotos dela, acho que um mês, porque a família começou a achar esses grupos de Facebook, que a gente só relatava o perfil falso. A família começou a procurar as administradoras dos grupos, nós que administrávamos os grupos, para poder postar a foto da mulher para ver se alguém sabia de alguma ligação que ela tinha com algum perfil. Ou para a gente, quando entrasse no perfil, se por acaso visse que ela tinha amizade, né? Foi também muito triste. E um que me derrubou esses dias foi o daquela senhora que eu participei da reportagem, porque eu não conhecia o caso, né? Quando me ligaram na sexta-feira para fazer a entrevista comigo no sábado, que queriam o meu parecer sobre algumas coisas. Eu até topei, porque eu não imaginava a gravidade do assunto. Eu fiquei mal sábado e domingo, né? Na segunda-feira, ainda no meu grupo de WhatsApp das meninas, as meninas me aguentaram chorando, porque eu acabei entrando em contato com essa pessoa depois da reportagem. Eu pedi para o repórter o telefone dela, pedi para ele perguntar se ela aceitasse falar comigo, né? Ela aceitou falar comigo, ela me mandou uma mensagem, e foi muito triste eu conversar com ela. Então, me deixou. Eu imagino, Glaucio, eu imagino. A gente não consegue não se sentir também vivendo um pouco a dor desse ser humano que foi tão enganado, vilipendiado, que foi sugado. Não, o estelionato não é um estelionato econômico apenas, é um estelionato de sentimento, é um estelionato de tudo que existe de mais bonito num ser humano, que é confiança, que é amor, que é você querer se ligar a uma outra pessoa que parece amar você. Então, é muito triste quando a gente vê situações como essa que você né, tomou conhecimento e pôde também ajudar. E eu, sim, eu me sinto profundamente sensibilizado e eu sei como que você está se sentindo, porque não é muito fácil a gente lidar com Não, essas não é. dores, né? É Depois que muito eu falei com ela, complicado, eu fiquei sim. muito ruim, sabe? Eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu soube da história quando foi pro ar, né? Eu sabia mais ou menos. Foi Da a Record, reportagem do SBT de recente? domingo. Da Record. Então eu sabia da Perfeito. história, assim, quando foi pro ar, né? Você poderia dar um resumo da história, porque as pessoas que estão aqui conosco podem não ter É, visto. ela começou um relacionamento com um scammer, com um nigeriano, há 4 anos. É uma pessoa, Que se por um fazia soldado passar por americano condecorado. americano. É um golpe muito comum, né? De Eles soldado passavam americano. pelo general Joy. É, e é um soldado que, se você colocar foto no Google, você já acha a biografia, porque ele é um soldado condecorado, participou de várias guerras dos Estados Unidos, do Iraque. Então, ele tem um perfil muito forte no LinkedIn. E a partir daí que ela começou a se relacionar, ele começou a pedir dinheiro para ela, prometeu o casamento, fez ela organizar a festa do casamento, encomendar vestido de noiva dos Estados Unidos, fazer chá de
nela, né? O... No dia do casamento ele não apareceu, né? Então, então obviamente. ela teve que mudar de cidade porque se sentiu ridicularizada. Mas mesmo assim continuou falando com ele, porque aí ele já mudou a história. Disse que estava preso, né? Porque tinha acabado se envolvido com tráfico de armas, uma história doida. E ela continuou acreditando nele, fez o pai dela de 89 anos fazer um empréstimo para continuar dando dinheiro para ele. Deus do céu. Ela é aposentada, então ela não ganha muito. Ela tinha um pouco do dinheiro guardado, porque ela estava prestes a fazer uma cirurgia de vesícula, porque ela está muito ruim da vesícula. O dinheiro que ela tinha para cirurgia, ele falou para ela enviar para ele poder sair da mão desses caras e, Desses e poder supostos, né? vir Uhum. ficar com ela e que assim que ele chegasse, ele pegava ela e levava ela para os Estados Unidos para fazer a cirurgia lá. Ela acabou com o dinheiro até da cirurgia dela. E essas coisas foram coisas que ela me contou depois que eu comecei a conversar com ela. A quadrilha é toda de São Paulo, que está recebendo as contas, os dinheiro, né? Tem uma conta só que eu acho que é de Juiz de Fora, mas o resto é tudo de São Paulo, porque o grosso dessa quadrilha, o braço dessa quadrilha mais forte está em São Paulo. Então, existe o núcleo, a cabeça, que é na Nigéria, e existem ramificações e tentáculos em vários outros países que são os links deles com pessoas que podem ter contas no país para receber o dinheiro e repassar para eles. Enfim, é de uma teia muito sombria de criminosos atuando e fazendo vítimas no mundo inteiro. Eu vi aqui, Glauci, uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. O que fez você interessar-se em criar um instituto? Eu realmente não sou um entrevistador muito preparado, peço perdão aqui às pessoas que vieram, ou podemos dizer que isso gerou até uma expectativa para que você pudesse falar sobre a criação do instituto depois que a gente entrasse na questão em si. Mas eu acho que foi importante a gente comunicar às pessoas até que ponto a hipnose que esses scammers conseguem criar, até que ponto essa hipnose, essa influência pode levar alguém, né? Pode fazer com que alguém tenha ações de que a gente poderia até dizer assim, olha, essa pessoa é muito tola, essa pessoa é muito boba, e eu queria realmente frisar aqui, não se trata disso. Não se trata de pessoas bobas ou tolas. São pessoas com o coração muito aberto, são pessoas que são muito mais vítimas da sua inocência e não de uma tolice. São pessoas que nunca poderiam imaginar que uma coisa dessa pudesse lhes acontecer. Então, olhar as vítimas com muito respeito e com muito cuidado é fundamental, porque elas já são penalizadas com o golpe, e se ainda ao contarem aquilo que elas estão vivendo, ainda forem penalizadas com julgamentos assim das outras pessoas, é uma dor em cima de outra dor, o que é terrível. Então a gente precisa ter muito carinho, muito respeito com essas pessoas. Mas voltando à pergunta, Glauci, como é que tudo começou para você? Como foi a sua criação do Instituto? Eu em 2010, 2011, eu caí e quebrei o ombro. Então eu fiquei afastada do serviço na época. E eu não tinha muito o que fazer porque foi o meu braço direito e eu estava amarrada, né? Então só tinha o braço esquerdo para eu poder usar. Então eu não podia fazer muita coisa, eu passava o dia inteiro no computador, né? E comecei a entrar em grupos de fotografias, de natureza. E lá nós formamos um grupo de mulheres que estava todo dia ali, sabe? E acabamos pegando amizade, várias mulheres de outros países. E um dia uma delas, uma amiga minha alemã, me chamou no Messenger, porque naquela época a gente só conversava pelo Messenger, não tinha outro canal. E me contou que tinha sido vítima do golpe. E eu fiquei assim, que loucura, sabe? Nunca ouvi falar, não sei como isso funciona. Como que pode uma mulher perder tanto dinheiro assim, né? Aí eu comecei a procurar algumas coisas
sobre o golpe, e tudo que eu achava sobre o golpe, eu achava grupos internacionais. A maioria dos grupos que eu achava eram grupos dos Estados Unidos. Pela própria questão de as imagens mais roubadas naquela época eram militares dos Estados Unidos, né? Então eu comecei a entrar nesses grupos de caçadoras de perfis, porque nós passávamos o dia buscando perfis falsos, postando nos grupos, e todo mundo ia relatando aquele perfil todos os dias até a gente conseguir fechar. Então eu comecei a entrar nesses grupos e conheci um grupo desse que postava perfil do scammer. Aí eu peguei e falei, bom, peraí, eu vou entrar nesse grupo porque eu quero saber como funciona, né, essa palhaçada. Aí eu entrei nesse grupo postaram um chefe de um grupo de scammer da Nigéria. Aí eu montei um perfil de nigeriano, comecei a adicionar um monte de nigeriano, mandei mensagem para ele, ele me aceitou e eu participava do grupo dele no Face para saber como funcionar. Só que aí eu percebi. Você assumiu como se você fosse também parte que se eu do fosse. grupo, É, como se você fosse uma scanner eu peguei também, um uma golpista. nigeriano que morava na época, nossa, eu nunca me esqueço, eu peguei foto do nigeriano que morava na época na Europa, o cara viajava muito, o cara postava um monte de coisa chique, então para eles enchia os olhos dele. Eu era o scammer mesmo, que, né, fazia a limpa, como eles dizem, nas mulheres. Quando eu vi como funcionava, eu comecei a mandar e-mails para a polícia da Nigéria, porque esse nigeriano que tinha enganado essa mulher, essa minha amiga, ele já tinha se revelado para ela. Então ele já tinha se mostrado para ela. E mesmo assim, ele continuava pegando o dinheiro dela, porque ela estava apaixonada. E ao mesmo tempo ela queria ajuda. Ela continuava querendo ajuda. Por favor, Glaucio, só uma coisa, talvez seja interessante esclarecer o pessoal que está aqui nos vendo, que algumas mulheres estão tão envolvidas no processo que mesmo descobrindo que é uma fraude, que é um golpe, mesmo descobrindo que aquela foto, aqueles vídeos que o bandido se utilizava não é do rosto dele, mesmo quando ele se revela, olha, esse aqui sou eu, sou nigeriano, meu nome é fulano, ainda assim o link dificilmente se quebra para algumas delas. E ainda assim, algumas delas continuam, só que o golpe muda de figura, mas continua sendo um golpe de Sim, extorsão. É isso? continua porque ao mesmo tempo que ele usava uma imagem para pegar dinheiro, a partir do momento que ele mostra a cara, ele continua pedindo dinheiro sem mostrar a cara. Só que aí, é lógico, eles começam a mudar a história. Aí eles já começam a apelar para aquele lado de saúde, de não ter o que comer, né? Então, quando foi em 2017, 2018, eu mandei o processo para a Nigéria e, e tive uma resposta da polícia da Nigéria. E eles queriam armar alguma coisa para a gente poder pegar ele em Abuja. Aí eu falei para ela. Aí ela falou assim para mim, olha, então eu vou te dar o dinheiro da passagem, você vem para cá, para minha casa, e nós vamos. E eu quero que ele vá preso. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu larguei minha família no dia 26 de dezembro. E fui para lá. Aí eu fiquei todos os dias mandando 30, 40 e-mail para a polícia, porque eles não me respondiam mais. Aí um dia eles me responderam, nós armamos de enviar um pacote para uma determinada agência do correio. Então seria um pacote que ela iria enviar com prazo para chegar, para a gente ter a data. E nós avisamos a polícia da Nigéria, quando ele foi receber o pacote, ele foi preso. Aí quando terminou isso, que eu voltei para o Brasil, logo depois, em 2020, o Fantástico fez uma reportagem grande sobre isso e sobre as fotos usadas do Eric. E na semana que a reportagem foi para o ar, eu tive 200 denúncias de mulheres do Brasil. Foi aí que eu abri o grupo para atender as mulheres daqui, porque até então eu trabalhava só com vítimas de fora e com vítima de foto roubada.
Eu tenho aqui, você falou das vítimas das fotos roubadas, e eu me incluo nesse caso, né? As pessoas que simplesmente colocam a sua cara nas redes sociais, como eu que faço isso profissionalmente, e vira e mexe, sou lesado nesse sentido. Roubam as fotos para poderem criar os perfis falsos. Há uma pergunta aqui, a Valéria pergunta se haveria uma responsabilidade da pessoa que teve a foto roubada. Então, qual seria a responsabilidade da pessoa que teve sua foto ou seu vídeo roubado Nenhuma. pelos Ele é bandidos? vítima. Ele é a primeira vítima. Ele não tem responsabilidade de nada. A responsabilidade está da plataforma. Porque muitas vezes a gente denuncia e a plataforma não retira do ar. Ele é vítima, né? Então ele não tem responsabilidade nenhuma. Perfeito. Que responsabilidade que teria um soldado americano que tem um álbum de fotografia na página do Exército dos Estados Unidos de ter suas fotos roubadas de lá, né? Muitos soldados Perfeito. americanos, Perfeito. eles não têm perfil no Facebook. As fotos são roubadas da página do Exército. Então, sabe, eu acho que o que a gente precisa entender é que a vítima da foto roubada é a primeira vítima. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Eu tenho, inclusive, acompanhado pessoas que, logicamente, são muito mais conhecidas do que eu, né? São pessoas do mundo da música, são pessoas do mundo do esporte, são grandes milionários que existem por aí e que também têm as suas fotos roubadas. Recentemente eu soube do caso do Tom Ellis, o protagonista da série Lucifer, e que ele veio a público falar, dizendo, olha, eu não sou a pessoa que você está pensando que eu sou, roubaram meus vídeos, roubaram minhas fotos, estão usando para golpes de falso romance, eu quero deixar isso claro. Há pouco tempo, cantores, artistas diversos, eu soube de um sheik árabe que também teve suas fotos roubadas, ou seja, é curioso como alguns desses bandidos, eles não estão preocupados em pegar fotos de pessoas apenas anônimas. Eles pegam fotos também de pessoas muito conhecidas. E aí o golpe delas pode mudar um pouco de roteiro, né? Porque se eles usam a foto de um ator ou de um cantor, o roteiro dessa abordagem vai ser um pouco diferente. Mas isso também vai acontecer. Agora, sobre o perfil das pessoas que caem no golpe, a Marta está perguntando se você consegue traçar uma espécie de ponto fraco, se você consegue identificar pontos fracos no perfil de algumas mulheres que caem mais frequentemente nesse tipo de golpe. Nós temos vários tipos de vítima, né? E cada vítima, ela te sinaliza alguma coisa, né? Então, nós temos aquela vítima que realmente se apaixona. Você sabe que aquela vítima, ela estava ali mesmo porque ela estava vivendo aquele amor. Você tem aquela vítima que viu algum lucro financeiro, um retorno, e você tem aquela vítima que tem algum tipo de transtorno. Qual é a vítima que tem um pouco de transtorno? É a vítima que fica mais tempo no caso, é a vítima que confunde a realidade com o mundo que ela criou com aquele perfil. Ela muitas vezes ela tem na cabeça dela que todo mundo está errado e que o cara é o cara, né? Então ela tenta te convencer que ela não está enganada. Então existe vítimas com transtornos que devem ser avaliados, e isso foi uma coisa que eu observei durante o tempo que eu comecei a trabalhar com as vítimas, e eu percebia que algumas vítimas traziam alguns sinais sutis de alguma coisa diferente e que deveria ser investigada. Então eu falei assim, peraí, eu não posso só pegar a denúncia, postar e falar para a vítima, ok, obrigado, valeu, segue sua vida que era um golpe, né? Então eu comecei a achar que eu teria alguma responsabilidade caso acontecesse alguma coisa com essa vítima. Foi quando eu resolvi trazer os profissionais da área da saúde mental para trabalhar comigo. Porque existe sim, eu peguei 2 casos assim gravíssimos durante a pandemia, de um embaixador do Brasil, tá? Então não é uma pessoa menos esclarecida como algumas outras pessoas costuma taxar a vítima, né?
Ele se envolveu em 50 tipos de golpes scammers diferentes, em curto tempo de tempo, em um espaço curto de tempo. Então, era o golpe do pacote, era o golpe da loteria, era o golpe de que fala com gente rica, era o golpe de militar que estavam mandando coisas para ele. Então, você percebia que ele estava muito fora da realidade. E um outro caso de uma moça que depois nós descobrimos que ela tinha uma síndrome, que ela, para conversar dentro de casa, depois que ela teve esse relacionamento, ela tampava a câmera de celular, ela tampava a câmera de notebook, ela desligava a geladeira, tudo que passava pela corrente elétrica, ela achava que tinha como o scammer olhar, ver ou ouvir. Então, são detalhes que a gente deve, sim, tomar muito cuidado quando recebe a denúncia e quando está conversando com a vítima. Existem alguns transtornos que podem facilitar essas abordagens. Sim, sim, Favorecem, sim. né? Uhum, É. favorecem. Eu, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo que deixei lá no meu canal do YouTube, e esse vídeo, ele fala um pouco sobre o início de tudo para mim, como eu tomei conhecimento, quando eu fiquei sabendo. Então, é esse vídeo aqui, né? Eu coloquei lá no YouTube, no meu canal, o golpe dos Eu perfis já roubei falsos, ele. e falei para as pessoas o que estava. Ah, ótimo! Roube à vontade! E naquele momento, Glauci, eu pensava muito assim na solidão, que foi o início da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe também um fator de tristeza, de solidão muito intenso, e que muitas Sim. pessoas, sejam elas com transtornos ou não, podem ter se tornado mais vulneráveis a esse tipo de contato desses bandidos. Então, naquela época, eu acreditava muito na possibilidade de que havia uma combinação que era uma combinação explosiva, muito nociva, a combinação de uma carência muito grande da vítima e uma falta de ceticismo, ou seja, essa vítima acredita muito sem checar, então as pessoas vão dizendo as coisas, e essa inocência do não checar faz com que elas simplesmente vão descendo ainda mais, né, nessa areia movediça do golpe. E a habilidade incrível dos bandidos em seduzir, em hipnotizar, em usar uma linguagem que realmente fisga a pessoa e aprende em sua teia. Então, quando as duas coisas aconteciam, tanto a inocência de um lado como essa competência linguística, essa habilidade de sedução e de hipnose que eles fazem, que tem muito a ver com engenharia social, tem muito a ver com artimanhas e articulações linguísticas dos jogos de sedução, aconteceu as duas coisas, pronto. Então era uma situação bem explosiva. Então é importante que nós tenhamos um certo ceticismo, né? Um certo desejo por saber mais. E eu acho que o ponto-chave de uma história como essa começou a pedir dinheiro e tem algo aí que está muito estranho. Ai, eu Está acho muito estranho. que para evitar tudo isso é não aceitar a amizade de ninguém, sabe? Eu entendo que as pessoas querem se relacionar, mas se relacione com quem você conhece. É tão bacana você postar alguma coisa no Facebook, um amigo, um vizinho, um parente responder. Essas pessoas não respondem. São perfis mortos, né? Você não acha amigos no perfil deles, você não acha história de vida no perfil dele. Então muda um pouco isso, né? Site de relacionamento hoje em dia é uma cilada. Se você não cair na mão dos caminhos, você cai na mão do bandido. Eu acho que a solidão da pandemia aflorou essa necessidade das pessoas quererem ter mais contato, né? Porque a gente acabou ficando isolado. Mas isso acontece há anos, né? Que os scammers fazem isso. E eles são extremamente Sim, cruéis, sim. sabe? Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa. Eu não sei se isso é nem ser humano.
eu não consigo É muito chamar difícil mesmo. essas coisas de humano, né? É muito doloroso. Você que está vendo todo dia, ouvindo as histórias todo dia, percebe o que acontece, né? E eu também fui fuçar muita coisa depois que comecei a ter minhas fotos roubadas e fui descobrindo camadas dessa situação, né? Camadas e mais camadas, a questão social, a questão de educacional dessas pessoas, é tudo muito triste, né? É um conjunto muito triste que vai redundar num golpe que vai ser muito cruel no final para a vítima. Tem uma pergunta da Mimi que é relacionada com se eles se apropriam de fotos e vídeos de pessoas que estão que não são profissionais, que não têm perfis profissionais nas redes, tudo bem, a gente pode pensar um pouco mais em fechar o perfil, etc. Mas e quando são pessoas que precisam dar as caras na rede? Quando são pessoas assim como eu, né, que tem um trabalho, que é o Expansão Digital, que é um trabalho para ajudar pessoas a se mostrarem mais nas redes. O que você poderia dizer a respeito de golpes digitais, não propriamente somente do golpe do falso romance, mas como que pessoas que se utilizam das redes sociais de forma profissional podem também ter um pouco mais de prevenção e não cair em algum tipo de armadilha desse tipo. Aliás, ainda temos muitos casos de pessoas que estão sendo, que têm seus perfis sequestrados ou invadidos, né? Então, isso está sendo muito frequente. O que você poderia dizer a respeito desse tipo de situação? Olha, eu tenho que dar minhas caras na rede, eu tenho que me mostrar no mundo digital, eu tenho que fazer a minha expansão digital acontecer, mas eu não quero ficar tão suscetível, tão vulnerável a Primeiro, golpes. se é uma pessoa que realmente trabalha a imagem, vamos citar o seu exemplo, né? O Cal está ali porque ele tem um canal de expansão digital, é um meio digital. Então, ele precisa divulgar o trabalho dele. Eu acho que, no seu caso que já aconteceu, já falei para você, todas as suas redes sociais você divulgar, todas as suas redes sociais você ter aquele balãozinho de destaque com tudo que já aconteceu, porque vão te procurar e vão acabar caindo no seu perfil. Evitar postar muitas fotos que não está ligado ao que você está fazendo profissionalmente, né? Então, vamos supor, eu tenho um perfil de trabalho. Nesse perfil meu de trabalho, eu tenho esse perfil da página GK e tenho um Facebook que administra a página, que é do GK. Você não acha foto da Glauce, você não acha foto da família da Glauce, você não acha foto da Glauce viajando, porque é um perfil profissional. Mas eu preciso estar ali. Então, eu estou ali para mostrar meu trabalho, mas eu não trabalho imagem. É muito mais fácil quando você não trabalha a imagem. Eu passei a fazer também uma coisa que é colocar umas armadilhazinhas nas minhas fotos. Então eu coloco o meu nome de forma muito discreta e pequenininho, que o bandido mais apressado vai roubar a minha foto, mas não vai ver que aquele pontinho ali tem o meu nome escondido. E por conta disso, muitas vítimas chegaram até mim. Por conta de terem visto, quando eu ampliei a foto, eu vi que tinha cá umas carinhas num cantinho perto da poltrona onde você estava sentado. Então eu disse, puxa, ainda bem que eu tive essa ideia de fazer essas pequenas armadilhas. Então a gente vai procurando formas e formas, mas eu acho que falar sobre o problema, Glaucio, expor a situação, fazer isso que a gente está fazendo, né? Falar sobre o tema, denunciar, expor e também, de alguma forma, cobrar um pouco mais de segurança das plataformas, das redes, porque é muito difícil imaginar que grupos tão grandes, tão ricos como Facebook, como Google, como tantos outros, e como os perfis e aplicativos de encontros, não tenham condição de melhorar o seu sistema de segurança para
proteger os clientes, né? Eu não penso que nós somos usuários pura e simplesmente, nós somos os clientes. É por conta desse número imenso de pessoas que usam as redes sociais que essas redes podem existir. A rede social ela tem que ser responsabilizada. Eu sempre falei isso e sempre falo. E falo isso há anos, não é de agora não. Você tem uma foto sua roubada. Você denuncia aquele perfil. A rede social fala para você, segundo nossa tecnologia, nós não vimos nada de errado. Pô, você está falando que a foto é sua. Porque quando você faz a denúncia, você tem isso, está se passando por alguém. Você tem esse linkzinho lá, né? Então, eu acho que deve ser responsabilizada, sim. Na Europa, eles já perderam algumas causas em relação a isso, né? Então, acho que acende uma luz aí para essas vítimas de foto roubadas começarem a se mexer. Porque enquanto não doer no bolso, vai continuar do jeito que está, né? O Facebook, o Grupo Meta, ele tem tanta tecnologia, né? Tá fazendo metaverso. Tá trabalhando com inteligência artificial e das melhores, dizem eles. Então, eles sabem o que acontece. Se você, uma pessoa leiga, bate o olhar em um perfil e acha um perfil suspeito, que tecnologia é essa que eles estão tendo de fundo de quintal que não identifica isso? Ou seja, criarem um possível robô para avaliar características que são comuns em cada um desses Sim. perfis. Pessoa que diz que está no Reino Unido, mas que está sediada na Nigéria, já acende uma luz. Então, quer dizer, o sistema deles não é capaz de perceber que aí existe uma contradição inequívoca, né? Quer dizer, então por que não fazer uma varredura de inúmeros perfis que nitidamente são perfis falsos? Sim. Não é? Então, de fato, cabe também uma pressão em relação aos grupos maiores, no sentido de abrir espaço para melhorar a sua tecnologia e favorecer seus clientes com mais segurança. O Glaucio, nesses últimos instantes, a gente já está pertinho, eu passaria a noite toda conversando com você sobre esse tema, porque eu acho que ele é realmente muitíssimo importante, mas eu perguntaria, nesses instantes, assim, se alguém que está aqui ou do futuro, porque nossa conversa ficará à disposição das pessoas, eu vou deixar no meu perfil aberta para a gente lá, salva, né? Se alguém conhece uma pessoa, um familiar, uma amiga, um amigo que está se relacionando de forma virtual com uma pessoa e que demonstra que está envolvida, que está apaixonada, etc. O que você sugere que uma pessoa que goste desse indivíduo, o que se sugere a um familiar, um amigo, irmão, pai, mãe, filho, sei lá, como nós podemos abordar, como nós podemos gerar a suspeita sem sermos pessoas agressivas ou invasivas, ou sem sermos pessoas que, em vez de ajudar, podemos até criar Eu uma costumo maior falar assim, resistência. quando me procuram que é filho, filha, respira, que não é agora, né? Tira o pezinho do acelerador, vamos respirar, porque não é chegar para a pessoa, jogar, ó, aqui, é mentira, ela vai lá, ela vai desligar um botãozinho. Não, ela está apaixonada. Então vamos devagar. Tá falando, ela tá te contando? Se ela tá te contando sobre o relacionamento, é melhor ainda, porque você está ao par do que está acontecendo. E se você confrontar, ela vai deixar de te contar, né? Então, veja primeiro como que ela está. Ela está estabilizada, ela é uma pessoa que aceita o tipo de conversa. Olha, esse seu namoro tá esquisito. Senta aqui, vamos fazer uma busca no Google? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Porque ele não atende videochamada, né? Dificilmente ele fala com você por telefone. Ela vai ter desculpa para tudo isso, tá? Porque eles já deram todas essas desculpas para ela. Então, seja uma abordagem carinhosa de quem está querendo ajudar.
Ah, então vamos ver se pelo menos ele não é casado. Pronto, ela vai topar. A hora que você falar, vamos ver se ele não é casado, ela vai topar. Sente com ela, vá no Google. Se achar, vá devagar. Vai separando o material e mostrando aos poucos, não tudo de uma vez. Porque tudo de uma vez é muita informação Perfeito. para a pessoa falar, não, caí no golpe. Né? E você pode perder o contato próximo dessa vítima e ele fazer o estrago. Então, cuidado. Perfeito. Inclusive, algumas delas ainda não estão na fase de serem abordadas com pedidos de Sim, dinheiro, né? Algumas delas podem estar no início, onde tudo é romance, tudo é sim. sedução. Então vamos devagar, mas confronta, sabe? Ah, deixa eu ver, vamos procurar foto dele. Nossa, que homem bonito, hein? Será que a gente não acha nada dele na internet? Vamos procurar? Pronto. Faça de conta que você Perfeito. acredita naquele relacionamento para você não criar uma situação muito delicada, porque ela acredita nele, né? E esse relacionamento é muito intenso, porque não é um relacionamento que você pode pegar, abraçar e beijar. Não, é um relacionamento que você cria. Então você. É Sim. todo na fantasia. E como eu gosto de dizer quando falo sobre relacionamentos, não há, não há como a Não realidade tem competir com a como. fantasia. Não tem Né? como. Não tem. Na fantasia é só maravilha. A realidade, às vezes, a gente não quer, né? Se imagine que nas relações do presencial, do mundo real, tátil, do dia a dia junto, nós vamos olhar para um ser humano e jogar sobre esse ser humano muitas das nossas projeções, das nossas vontades, que ele nunca prometeu, que ele nunca quis, que ele nunca disse que era, ou que ela nunca imaginou que poderia ser, mas você joga projeções, você joga uma série de fantasias sobre o outro. Imagine numa relação onde o toque não existe, o contato não existe, a presencialidade não se estabelece, onde você não consegue mais dados a respeito do olhar de outras pessoas sobre esse indivíduo. Você tem que aceitar tudo que ele ou ela diz como se Sim. fosse a verdade, né? Você não tem outros olhares sobre esta pessoa. E tem uma frase que é atribuída a Lacan, Jacques Lacan, que eu acho interessante, que diz assim: apaixonar-se é mais ou menos assim: apaixonar-se é vender o que não se tem para alguém que não existe. Né? Então, É. em muitos momentos você está vendendo o que não tem para uma pessoa que não existe, né? Que é só pura projeção e que a gente nunca vai conhecer direito. Mas, Glaucio, o que você, nesses minutinhos finais, você pode dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que pode ser animador para as pessoas, no sentido de que a gente pense na possibilidade, como eu falei logo no início do nosso papo, a possibilidade de termos o mundo digital, o mundo virtual, como um espaço seguro para desenvolvermos nossa profissão, para desenvolvermos a nossa contatos humanos ricos, para aprendermos coisas importantes. Mas se você pudesse dizer assim, olha, a, a internet e as redes sociais não são obrigatoriamente ruins. A minha metáfora é, elas são ferramentas, nem boas Sim. nem ruins. Alguém pode ter um martelo e usar o martelo para construir alguma coisa, mas alguém pode usar esse mesmo martelo como uma arma, fazer um mal. Então a rede social é um instrumento, nem bom nem ruim. Bom ou ruim é o que se faz com isso, né? De qualquer forma, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão aqui assistindo e que pensam: poxa, será que eu tenho que ter tanto medo? Ou será que eu posso me sentir um pouco mais animado a estar no mundo digital, logicamente, com meus cuidados? Você falou a palavra final. Cuidados, né? Vamos viver no mundo digital como a gente sai na rua. Abriu a porta do carro, olha para os lados, tranca a porta da saída, tranca o portão, tranca a porta da sala. Então, vamos viver no mundo digital com os mesmos cuidados que a gente tem no mundo físico.
A internet é uma ferramenta fabulosa. Eu sou apaixonada pela internet. Eu acho que ela chegou bem depois do que a gente precisava, entendeu? E ela está aí, a gente tem contato, você consegue estudar pela internet, você consegue fazer bons relacionamentos pela internet. Se certifique sempre com quem você vai fazer uma parceria. Se certifique sempre com quem você está fazendo um pedido de pro hotel. Vou procurar um hotel, vamos certificar daquele hotel, porque você também corre o risco de cair no golpe ali, né? Eu falo que todas as páginas de empresas deveriam ser certificadas pela plataforma. Porque é uma maneira dela já te lançar isso. Ela vai falar, olha, todas as empresas a partir de hoje é certificado. Manda os documentos que a empresa existe, a Meta certifica todo mundo e você vai procurar a empresa certa, né? Então, algumas coisas a gente ainda precisa do apoio dessas plataformas para ter um pouco de segurança. Enquanto esse apoio não tem, vamos ter os nossos cuidados. Fazem busca antes de comprar alguma coisa. Se certifique da segurança do site, certifique daquele perfil que está querendo te adicionar, se certifique daquele trabalho que você vai começar. Eu estou com uma denúncia que eu não recebi ainda a resposta da pessoa que eu fui atrás. Mas é uma empresa falsa, está usando o nome de uma empresa de recrutamento e seleção verdadeira e estão cobrando exames adicionais da pessoa que está candidata à vaga. Gente, isso não existe. Se você está desempregado, você vai pagar exame adicional? Então, vamos começar a pensar antes de ir pelo impulso. Muitos golpes de internet, as pessoas caem pelo impulso. Eu sei que existiriam também outros tipos de golpe, talvez numa nova live a gente possa abordar outros tipos que também são objeto de pesquisa, de estudo e de atuação do Instituto, mas queria também convidar as pessoas que ainda não conhecem o trabalho do Instituto, né, que possam procurar no Instagram o perfil, tá? É o GKS GK Scan Online, tá? GK Scan Online, onde você vai acompanhando os trabalhos do Instituto, saber mais a respeito de prevenção, a respeito de cuidados, a respeito do que fazer se você já é vítima de um golpe. Como você pode procurar o Instituto para obter o que do Instituto. Então, você poderia também dizer o que é que as pessoas podem encontrar procurando o Instituto, Glaucio? O Instituto ele tem atendimento jurídico, psicológico, psiquiátrico e médico gratuito, né? Então, as pessoas podem passar pelo atendimento jurídico e esses advogados, eles dão entrada na causa e acompanham a causa até o desfecho final do processo, porque é um compromisso que foi firmado entre o Instituto e esses advogados. A mesma coisa acontece com os psicólogos, com os psiquiatras, temos um médico, temos jornalista, né? Que eu achei que eu deveria também ter uma jornalista para estar indo atrás das matérias, para a gente poder fazer o site do Instituto também um meio de comunicação. Estou com parceria com o Instituto de Porto Alegre, que nós vamos iniciar um trabalho em 2 escolas, no sentido de alertar o pessoal do ensino médio com crimes cibernéticos. Então, o leque de coisas que o Instituto pode oferecer é grande, mas a gente está com um leque reduzido porque a gente está atendendo as demandas maiores, né? Mas a intenção do Instituto é a gente poder atender as pessoas de uma maneira mais eficaz e também ter um programa de desenvolvimento junto com as escolas para poder levar um pouco de conhecimento e segurança cibernética. Pessoal, então a primeira coisa a fazer é seguir o GK Scan Online, tá? Porque aí você fica sabendo de todos os movimentos do Instituto, as sugestões que o Instituto dá em relação à profilaxia. E para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais do trabalho que a gente vem realizando, o Expansão Digital. Cal, você caiu, foi?
Foi o celular. Você se derrubou no chão? Foi? Você ficou emocionado? É que a gente está fechando a live, eu já estou com Então tá bom. saudade, Quando você quiser Glaucio. fazer outro, você me chama, mas não se joga, não. Não precisa, né? Não, Não eu fiquei carece. preocupada. O, o suporte do celular aqui, menino, que ele estava meio, assim, meio inseguro, e ele... Pronto, acho que agora ficou. Pronto, agora ficou. Desculpem, pessoas. Pronto. O online e o ao Tudo vivo é acontece. assim. Tudo Tudo pode acontece. Se não acontecer. acontece, não tem graça. Tudo pode acontecer. Mas então, eu vou, inclusive, dentro do meu curso do Expansão Digital, é um curso, pessoal, em que eu estou ajudando pessoas no sentido de resolverem questões internas que as impede ou que dificulta o trabalho de começarem a atuar dentro do mundo digital, né? Então, eu vejo assim que tem muita gente boa podendo expandir seu trabalho, muita gente boa podendo mostrar-se um pouco mais nas redes, mas que se depara com bloqueios como perfeccionismo, como timidez, timidez digital, que é um tipo de timidez, pessoas que são muito livres, soltas para se comunicar no mundo real, mas quando se trata do digital, trava tudo. Então, muitos pequenos e grandes bloqueios podem dificultar o trabalho dessas pessoas de se expandir no mundo digital. E o meu curso pretende ajudá-las nesse sentido. Então, não é um curso de marketing digital, é um curso para ajudar seres humanos a melhorarem por dentro para poderem ter sucesso por fora dentro do mundo digital. E em algumas aulas eu vou falar sobre segurança, prevenção, golpes. Então, nós podemos fazer qualquer tipo de movimento no sentido de crescimento em qualquer área, pessoal ou profissional, mas ao mesmo tempo fazendo aquele tipo de olhar, né? De olhar cético, de olhar que também tem os seus cuidados, que também toma seus cuidados em relação a isso. Para quem quiser também mais informações a respeito desse nosso curso, pode deixar, inclusive, o seu nome. Se você acessar a minha bio e clicar no link, você vai ter mais informações sobre o curso e também pode deixar seu nome para a lista de espera. E mais tarde, quando a gente fizer a abertura para novas vagas, aí você vai ser comunicado, tá bom? Glauci, mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua presença, pela sua experiência tão bonita ajudando pessoas que precisam. E eu acho que você ajudou muita gente e esse vídeo continuará ajudando muita gente porque ele vai ficar gravado, vai ficar lá à disposição no meu perfil e muita gente que, digamos, está assistindo aqui e está pensando assim, puxa vida, tem uma pessoa que eu conheço que precisa ver isso. Pronto, passe o link, mande para as pessoas. Quanto mais pessoas souberem que essas coisas existem, maior será a possibilidade de nós termos uma profilaxia adequada, tá bom? Então, pessoal, gostou da Glauci, gostou do papo? Manda aqui corações para gente, manda muitos corações e a gente vai fechando o nosso papo. Glauci, palavras Obrigada, Cal, pela finais. oportunidade, né? Obrigada a todo mundo que nos assistiu. O Instituto está à disposição de todo mundo. Se alguém quiser entrar em contato, se tiver com problema, se alguma vítima viu, se alguma vítima foi vítima do Cal, estou à disposição, tá? E, Cal, é aquilo. Vamos tocar o negócio para frente, porque senão não vai acabar, né? E faz os avisos nas suas redes sociais. Para quem já entrar, já vê que você é vítima de golpe. E vida que segue, meu amigo. Isso não vai acabar tão rápido, tá? Sabemos Mas disso, nós... sabemos disso. E é importante a gente Exatamente. contar com essa disposição, né? Que é a nossa motivação para continuar agindo muitas Não, não. vezes. Pode contar comigo sempre. Pode contar comigo sempre. Tá bom. Glaucio, um beijo grande. Um beijo a todas e todos que estiveram aqui conosco. E em breve vamos marcar mais um papo. Eu acho que esse rendeu Não é tanta não? coisa boa, não é? Vamos.
Estou à sua Com disposição. certeza. Valeu, minha querida. Abraço grande. Lembranças a todos os profissionais, todas as profissionais que atuam Obrigada. junto com você no Obrigada. Instituto, tá bom? Tchau. Tchau, querida.